nosso tema, nós vamos tratar desse assunto de uma forma que talvez não seja tão profunda como seria se fosse por um profissional da área. Eu fiz uma pesquisa inicialmente sobre a questão da neurodivergência, que é um tema relativamente novo. Neurodivergência, a ideia, a palavra surgiu nos anos 80. Foi uma australiana, até coloquei o nome dela numa transparência aí. Foi quem propôs esse nome. Mas ele hoje é tão abrangente que eu acho que quase todos nós nos enquadramos como neurodivergentes. Porque são muitos os aspectos, né, que envolvem esse tema, que envolvem essa palavra. E saúde mental da mesma forma, porque nós somos espíritos em processo de desenvolvimento, em processo de melhoria, buscando ser melhores. E nessas condições é natural que tenhamos problemas, que tenhamos dificuldades nesse campo, né, no campo mental. Então, nós não podemos estigmatizar ninguém com relação a isso. É o primeiro ponto, não estigmatizar ninguém, porque a estigmatização nos traz problemas, nos traz prejuízos para quem estigmatiza e para quem é estigmatizado. Isso não importa. Ela atinge os dois lados da mesma forma, de um aspecto negativo. Então, nós vamos dividir o estudo em duas partes. Primeiro, mostrar o que são esses dois temas, saúde mental e neurodivergência. O que é isso? O que é que se fala sobre isso os especialistas? Então, eu fui buscar uma pesquisa, pegando a opinião de alguns e colocando aqui, sem citar fontes. E, então, alguns conceitos que são interessantes que a gente precisa ter em mente para poder raciocinar de forma espírita. Como é que nós vamos fazer a abordagem espírita dessa temática? Então, esses são dois conceitos que se relacionam, mas que são diferentes. Não se pode confundir neurodivergência com saúde mental. Exemplo, saúde mental. Ansiedade é um problema de saúde mental. Quase todos nós temos. Eu tenho. Não sei vocês, mas eu tenho. Então, isso não pode ser considerado uma neurodivergência, porque a neurodivergência é um conjunto de variações que existem na criatura humana. E essas variações são normais. Neurodivergência não é doença. Não é doença e não pode ser visto como doença. Então, existem alguns conceitos. Eu coloquei algumas coisas aqui para a gente começar um entendimento a respeito disso, para depois chegar no enfoque da família e do espiritismo, juntando os três aspectos num só. Então, a saúde mental, ela se refere a um estado emocional. Um estado emocional, psicológico, social de uma pessoa. Quer dizer, não falou muita coisa, né? É muito abrangente, é muito amplo. Então, uma pessoa pode passar, durante sua existência, por alguns problemas de saúde mental. Todos nós podemos. E é até natural que passemos, porque não somos perfeitos, somos perfectíveis. Estamos em processo evolutivo. E nesse processo evolutivo é natural que passemos por dificuldades. Então, a saúde mental ela é muito ampla, ela envolve aspectos muito amplos, né? É um termo amplo que engloba a saúde e o bem-estar em geral. Envolve aspectos como capacidade de lidar com o estresse. Nós temos capacidade de lidar com o estresse de forma variável ao longo da nossa vida. Talvez, na juventude, por inexperiência, por algum outro fator, tenhamos mais dificuldades em lidar com o estresse.
pode ser que, com o amadurecimento, alguns de nós conseguem lidar com o estresse de uma forma mais natural, uma forma mais tranquila, e com isso sofrer menos o estresse. Outros não. Outros não. Eu me lembro uma vez, eu morava em Montes Claros, e eu tinha feito uma palestra na Casa Espírita, e uma mulher que morava no mesmo prédio que eu, na época eu morava sozinho, eu era solteiro, e essa mulher bateu na minha porta de madrugada. Ela queria conversar, de madrugada, ó, de noite, pouco depois que eu saí cheguei em casa, madrugada, aí não. Ela bateu na minha porta à noite. Eu cheguei do centro umas 10 horas, mais ou menos, por aí, 10h30, no máximo, ela bateu na porta. Eu não sabia quem era, abri a porta. E aí ela precisava conversar. Na verdade, ela estava passando por algumas dificuldades e queria desabafar. E desabafou. Falou. E ela me disse que ela era advogada e que ela lidava com prazos. E isso para ela era terrível. Prazo. Porque ela tinha um prazo para entregar um determinado ponto e na época não tinha processo digital. Hoje é tudo digital. Eu sei que eu trabalho na área pericial, eu trabalho como perito judicial, e a gente, processo hoje eu não ponho a mão em nenhum, é tudo digital. Eu vou lá, abro no PJE o que é, tal, e pronto. Na época não, eram uns pacotes de processo. Eu imagino a agonia dela para lidar com isso, mas é um problema de saber lidar com o estresse. Ela não sabia. Então, na época, no dia até, eu tinha feito uma palestra sobre Paulo de Tarso. Aí eu tive que emprestar o meu livro, Paulo de Tarso, para ela, que ela queria ler. Até hoje não devolveu. Tudo bem. Tem problema. Se leu, eu não sei, mas devolver, não devolveu, não. Agora, eu nem sei. Isso foi há uns 25 anos atrás, mais ou menos, ou 30, sei lá. Mas é interessante isso. A pessoa tem a dificuldade, né, de lidar com o problema, com o estresse, com as dificuldades que a vida impõe. Isso é saúde mental. Isso é tratável. Agora, a divergência, não. Diversidade, não. Mas a saúde mental, sim. Então, envolve aspectos como a capacidade de lidar com o estresse, as emoções, os relacionamentos interpessoais e o funcionamento cognitivo. Quer dizer, saúde mental é uma coisa muito ampla. Por isso que eu achava que alguém da área médica devia falar sobre esse tema. Não eu sou engenheiro. Eu sou aquele cara... como é que fala? Cartesiano, né? Aquela coisa matemática, é diferente. A gente não tem essa sensibilidade que tem alguém da área médica, da área social, é diferente. A formação é diferente. Já a neurodivergência, ela se refere a indivíduos cujo funcionamento cerebral diverge do padrão considerado típico, normal, neurotípico, queiram dar o nome que for. Então, o cérebro funciona de uma maneira diferente. Mas isso não significa que seja anormal. Isso não significa que seja falta de saúde mental. Não. Essas variações existem na criatura humana. Nós estamos num processo evolutivo. E nesse processo evolutivo pode aparecer de tudo. Nós não temos o conhecimento nem do que é que se faz a nível espiritual, por exemplo, de planejamento reencarnatório ou planejamento evolutivo da espécie humana, porque nós evoluímos. Nós não somos o que somos agora desde 10.000 anos atrás, não somos. Há 2.000 anos atrás, nós éramos desse tamanhozinho assim. Provavelmente, daqui a 2.000 anos, já seríamos... Eu, pelo menos, não, meu tamanho não é considerável, mas a tendência é que as pessoas sejam mais altas. Então, existem modificações genéticas, existem modificações que são feitas ao longo do tempo. Nós não sabemos como que isso funciona. Só sabemos que existe. Então,
o que resulta em formas diferentes de pensar, aprender, processar informações e interagir com o mundo. Esse termo, cunhado pela socióloga Judy Singer, em 1998, eu falei que é anos 80, não, é anos 90, me desculpe. É mais recente. Por isso que ainda é pouco divulgado. Ela é australiana. E ela defende que a neurodiversidade é uma variação natural da neurologia humana e não uma patologia a ser curada. Interessante isso. Porque isso pode passar. Aí eu comecei a ver o meu caso, e vou mostrar algumas coisas para vocês que já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com alguns de vocês, mas das neurodiversidades que acontecem aqui, aconteceram comigo na minha infância, no início da minha adolescência. Eu passei por um transtorno dos que é citado aqui, dos que são citados aqui. E eu me lembro que minha mãe me levava no hospital, no médico, eu não sabia para quê, eu tinha 11 anos de idade, 12 anos de idade, ela não me falava. Por fim, eu acabei fazendo um exame, que eu não sei o nome até hoje, que prega um monte de coisa na cabeça da gente. Deve ser alguma coisa neurológica. E fui parar num consultório psiquiátrico. E o cara conversava comigo, conversava, e me dava uma receita de um remédio para me tomar. Eu ia, tomava aquele remédio, que não fazia efeito. Se fazia efeito, eu não sei, porque eu não tinha consciência daquilo. Não tinha consciência do que era, do que estava se passando. Na verdade, eu tinha tiques nervosos na infância e na adolescência. Isso acabou conforme eu fui desenvolvendo. Já no início da idade adulta, não havia mais tiques nervosos nenhum. E também não sei se os medicamentos que ele me deu funcionaram, mas pelo que eu percebo do tema, não valeram de nada. Porque isso não é doença. Não é doença. São variações que acontecem no cérebro da criatura humana. Então, nós temos que aprender a enxergar essas pessoas dessa forma. Um exemplo, o autista. Isso não é doença. Autismo não é doença. E nós, espíritas, precisamos aprender a lidar com isso. E esse é o foco do nosso estudo. Nós temos que aprender a lidar com isso. De que maneira? Nem precisava falar. Joana de Ângeles nos fala numa frase o que é que nós temos que fazer. Vocês vão ver mais para frente. Então, vejam alguns casos. Eu peguei aqui uns 10, 12 exemplos de neurodivergências. Uma delas, autismo. São dificuldades sociais, dificuldades de comunicação, são comportamentos restritos, às vezes repetitivos, e que variam tremendamente. Variam do quase imperceptível ao extremamente perceptível e incômodo. Mas não é doença. Não é doença. Não tem que dar remédio para ele, porque não vai fazer efeito nenhum. Isso não é doença. Isso tem um tratamento? Claro que tem. Claro. A doutrina espírita pode contribuir? Pode, mas ela não substitui a medicina. Isso precisa ficar claro. Ela não substitui um consultório psicológico, que isso fique bem claro. As terapias psicológicas ou as terapias médicas são extremamente importantes para lidar com qualquer divergência que houver de comportamento da criatura humana. Mas a doutrina espírita pode dar sua contribuição em muitos casos. E esses são alguns exemplos dele. O TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é outro que eu me incluí num determinado momento. Não sei se eu acho que eu ainda estou nisso. Viu? Envolve dificuldade de regular atenção, hiperatividade e impulsividade. Eu comecei a me encaixar por aí, numa época, também lá no norte, lá em Montes Claros, nós fizemos um estudo, parece, de um seminário de Divaldo Franco. E nesse seminário, ele falava, aliás, eu não sei se foi em Montes Claros ou em Itaiobeiras, foi uma das duas cidades. Ele falava dos biorritmos, biorritmo alfa, biorritmo beta, explicava o biorritmo alfa, o que é, o significado.
e o beta das pessoas agitadas, dos ocidentais, aquela coisa. E eu estava olhando, e num determinado momento eu cheguei a uma conclusão. Eu falei, gente, o meu biorritmo não é nem alfa nem beta, meu biorritmo é A. Aí alguém perguntou, A é avoado. Eu não tenho, eu sou avoado. Porque eu não presto atenção, eu tenho dificuldade de prestar atenção. Depois veio esse tal de TDAH. Eu falei, eu acho que eu enquadro nisso aí. Porque eu sou avoado mesmo. Eu tenho uma dificuldade de me concentrar, às vezes, em determinada coisa que eu estou fazendo. Às vezes eu estou preparando uma palestra e meu pensamento voa, vai lá longe. Eu começo a pensar em outra coisa que eu preciso fazer, outro compromisso que eu tenho, um laudo pericial para fazer, e daí por diante. Porque eu não sei se a maioria das pessoas são assim, mas eu sou. Então, eu não sei se isso aí me enquadra dessa forma, mas eu acho que todos nós temos um pouquinho de cada coisa dessa, sabe? Pelo menos eu me vejo assim. No meu processo de autoconhecimento, que está só começando, mas já me mostra alguns detalhes. O pior de tudo é que só mostra problema, não mostra virtude, mas é assim mesmo. A gente vai aprendendo e vai desenvolvendo aos poucos, né? E vai melhorando. E alguns são mais complexos. Por exemplo, dislexia, dificuldade na aprendizagem da leitura e escrita. Existem pessoas que têm essa dificuldade. Essas pessoas podem ser auxiliadas. Existem técnicas para isso, para auxiliar essas pessoas na leitura, na escrita. São técnicas. Aí não é a doutrina espírita que vai interferir, e nem pode dizer que tem a solução. A solução é técnica e existem profissionais para isso. Mas isso não é doença. Não pode ser encarado como uma doença. Não pode. A dispraxia, dificuldades no planejamento e execução de movimentos, a mesma coisa. Existem técnicas para isso, para superar isso. E essas dificuldades, essas neurodivergências, elas não significam assim, elas vão perdurar pela vida inteira. Não, absolutamente não. A pessoa vai passar por elas durante um determinado momento e pode superá-las sem dificuldades. Apenas com o desenvolvimento do intelecto, o desenvolvimento do organismo vai amadurecendo, a maneira de pensar vai se modificando e aqueles problemas vão desaparecendo com o tempo. Acontece. Às vezes é preciso de um acompanhamento por um profissional da área para dar a ele o auxílio necessário. A síndrome de Tourette são os tais tiques que eu falei que eu tive na infância e no início da adolescência. São tiques motores e vocais. Altas habilidades. Acha que é só deficiência? Não é, não. Tem o oposto também. Altas habilidades, superdotação, são consideradas como neurodivergências. Então, são aquelas pessoas de um desempenho intelectual ou criativo muito acima do normal. De vez em quando a gente vê uma criança com essas condições. Não é doença, não. E essa criança precisa ser tratada de uma maneira adequada, porque senão ele vai ter problema. Nós vamos ver numa outra transparência isso mais tarde. Se não for tratado de maneira adequada, pode ter depressão, pode ter problemas de saúde mental. E é aí que os dois se relacionam. Por isso é necessário tratar essas neurodivergências de uma maneira carinhosa. E aí a família é fundamental. Ela não pode deixar de considerar esses aspectos. E a família espírita, ela não pode se esquivar disso, porque ela tem consciência da responsabilidade reencarnatória que é vigente dentro da família. Então, é preciso considerar esses aspectos para se analisar qual deve ser o comportamento de cada um de nós no âmbito da família para atuar, para amparar e orientar de maneira adequada qualquer tipo de neurodivergência. Eu fiz 2 transparências para isso. A outra é um pouco menor, menos um pouquinho. Transtorno afetivo bipolar. Eu tive uma colega de trabalho que era bipolar. E ela dizia, eu sou bipolar. E falava abertamente
E eram variações de humor impressionantes. De uma euforia ou de uma tranquilidade, ao nervosismo, a uma coisa quase intratável. Então, isso não é doença, mas isso necessita de um amparo, principalmente familiar. Mas aí também é importante no ambiente de trabalho, é importante que as pessoas saibam lidar com isso, porque isso pode gerar problemas, pode gerar traumas, pode gerar suicídios. Em última instância, porque é grave. Porque isso pode induzir a pessoa a um processo depressivo e, pelas estatísticas, 20% dos depressivos cometem suicídio. Então, é um problema. É um problema que tem que ser visto dentro de uma família espírita de uma maneira muito carinhosa, com muita responsabilidade, porque as consequências podem ser funestas para todos, porque se a família não consegue cumprir a sua função, alguém ali dentro falhou, ou todos falharam. E se houve essa falha, haverá necessidade de refazer isso, porque nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Se nós temos uma família com determinadas características, sejam elas positivas ou negativas, aquilo é responsabilidade nossa. Nós fizemos por estar naquela condição. Nós fizemos por estar. Nós criamos as condições necessárias para que aquilo acontecesse. Então, nós precisamos raciocinar nisso. Transtorno de personalidade limite é marcado por instabilidade emocional intensa, medo de abandono, impulsividade, relacionamentos instáveis, com emoções que mudam rapidamente. Então, são pessoas volúveis, são pessoas impulsivas, né? Isso não significa que toda pessoa impulsiva ela tem esse transtorno, absolutamente. Mas a impulsividade faz parte desse transtorno de alguma forma. E pode ser também que a pessoa tenha uma característica e não tenha outra. Ou tenha várias, mas não tenha todas. O que é normal. Porque nós somos diferentes. Nenhum de nós é igual ao outro. E quando uma situação de qualquer que seja ela, positiva ou não, ocorre com cada um de nós, ela tem uma razão de ser. Ela tem uma razão de ser. Tem um livro de Antônio Carlos Pastorino, parece. Não sei se foi Pastorino que escreveu isso. Não, foi Pastorino, não. Eu vou lembrar o nome dele. Ele fala sobre o processo evolutivo da criatura humana e uma das características que ele coloca é a impulsividade. É a necessidade de superar a impulsividade. A impulsividade é colocada como uma espécie de obstáculo dentro do processo de desenvolvimento. É Rizzini que ele chama. É Carlos Rizzini, alguma coisa assim. E eu acabei comprando esse livro dele sobre o processo evolutivo, porque ele tem um livro técnico da minha área sobre espécies florestais. E eu tenho esse livro desde meu tempo de estudante. E aí eu vi o nome dele num livro espírita. Falei, vai, peraí. Comprei o livro é fantástico. E ele trata dessas questões. Evolução espiritual da criatura. E um dos pontos que ele considera como obstáculo a ser superado é a impulsividade. Então, isso não é doença. Impulsividade não é doença. Impulsividade é algo que precisa ser transformado. Qual que é a função da família? Uma das funções da família? Desenvolvimento espiritual. É a melhoria de cada um de nós. Então, trabalhar a impulsividade é um dos deveres dentro da família. Se nós observamos que nós somos impulsivos, ou se alguém da família é impulsivo, nós precisamos trabalhar isso. Eu já me percebi impulsivo no passado. Dentro desse processo, espírita tem essa mania, né? De tentar se conhecer, essa coisa toda.
E há uns 30 e poucos anos atrás, ainda no norte de Minas, eu me lembro que eu me deparei com isso. Falei, gente, eu estou tendo reação impulsiva, não posso. A gente tem que saber identificar em nós as ações impulsivas que nós temos. Porque, de um modo geral, elas são negativas. De um modo geral. Então, é importante a gente ter em mente isso e saber identificar isso em nós e nos outros. Em nós temos que ter um tratamento. Nós temos que ter um rigor. Nós temos que saber. Não precisamos falar. Ó, fulano, essa reação minha foi impulsiva. Me perdoe, não vai ter mais. Não é assim. É íntimo. Nós precisamos saber quando é que as nossas reações não são boas. Joana de Ângeles diz que nós não somos conhecidos pelas nossas ações, mas sim pelas nossas reações. E ela está correta. Nós somos conhecidos pelas nossas reações. Porque o correto é não reagir. O correto é agir. Então, a impulsividade, ela é sim um problema para nós. E é um problema, mas é um problema que é comum, por isso faz parte dessa neurodivergência. É uma dificuldade que tem que ser solucionada. Outro transtorno é o transtorno obsessivo-compulsivo. Envolve pensamentos obsessivos, repetitivos, indesejados, comportamentos compulsivos, rituais para aliviar a ansiedade causada pelas obsessões, às vezes se tornam coisas, transtornos também obsessivos. Nós precisamos nos analisar nesses aspectos. A conclusão que eu cheguei. Porque são características, não que nós tenhamos que nos rotular, em hipótese alguma. Não podemos e não devemos nos rotular em nada. Mas nós temos que conhecer as nossas fragilidades. Eu me lembro de um livro que eu li há alguns anos atrás, e um espírito que havia sido resgatado das trevas, esse espírito disse, quando ela já estava equilibrada, ela disse assim, nós caímos pelas nossas fragilidades, ou nós somos tentados pelas nossas fragilidades. E é exatamente isso. Quando se fala em tentações, quando se fala em provações, nós estamos provando em cima das nossas fragilidades. Porque quando essa fragilidade deixa de ser fragilidade, ela não precisa ser provada mais. E não adianta, nós não seremos tentados nelas porque nós já superamos. Então, enquanto ainda não superamos, aquilo é uma fragilidade. Nós temos que enxergar essas fragilidades e cuidar delas. Esse processo nós podemos chamar de renovação íntima. Enxergar as nossas fragilidades, onde é que elas estão, quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas dificuldades. O Espírito chamou isso de fragilidade. Eu achei fantástica a frase e passei a adotar também o nome de fragilidade, porque eu achei ótimo, porque é muito mais agradável, muito mais interessante da gente falar e expor. É fragilidade, aquilo que é frágil. Então, nós temos fragilidade onde? Na nossa personalidade, no nosso interior, o que nós somos, em que nós somos frágeis, quais são nossas fraquezas. É ali que somos tentados, é ali que precisamos nos trabalhar para superarmos as dificuldades. Assim, quando enxergamos isso em alguma pessoa dentro do lar, porque passa por algum transtorno, por alguma dificuldade que precisa ser trabalhada, mas precisa ser trabalhada com carinho, com amor. Não pode ser trabalhada de forma abrupta, de forma agressiva, porque a resposta vai ser negativa. A resposta tem que ser positiva. E para ser positiva, tem que ser analisada e trabalhada de uma forma mais adequada, mais tranquila, né? Então, a descalculia está relacionada a obstáculos na compreensão de números, cálculos, sequências e lógica numérica. Do mesmo jeito que tem aquele que
tem uma extrema facilidade nisso, tem outro que não tem nenhuma. E aí, eu me lembro de uma tribo indígena do Amazonas, ali da região de Humaitá, Lábrea, por ali. Eu vi uma matéria sobre eles, e um comentário que fizeram é que eles não conseguem compreender números. Eles não conhecem números e não sabem raciocinar a respeito de números. Eu achei interessante isso. Falei, por quê? Não sei. Ninguém soube explicar até agora, e os contatos com eles são ainda limitados. Mas o fato é que eles não conseguem. Mas não significa que eles tenham essa neurodivergência. Pode ser que sim, que seja uma característica geral daquele grupo. Pode ser, não sei. Mas eles têm essa característica e é genérica. São todos. Então, é importante ressaltar que nem todas as pessoas neurodivergentes têm problema de saúde mental. Assim como nem todas as pessoas com problemas de saúde mental são neurodivergentes. Aquelas pessoas neurodivergentes têm talvez uma propensão maior a ter problemas com saúde mental. Por quê? Pelas dificuldades sociais que podem ter por falta de um amparo dentro do lar. E aí entra a função da família de não permitir que ocorra problemas de saúde mental nessas pessoas que fazem parte da família. Vejam a responsabilidade que a família tem nesse aspecto. E a responsabilidade da família espírita por uma razão que nós vamos mostrar daqui a pouco numa lâmina que eu peguei de uma frase de Joana de Ângeles. Então, algumas pessoas neurodivergentes podem enfrentar desafios adicionais em saúde mental, como depressão, ansiedade e outros, devido a fatores como estigma, dificuldade de comunicação, sensibilidades sensoriais ou experiências sociais negativas. Nós vamos ver mais adiante que os laços sociais são importantes no desenvolvimento da humanidade. E os laços de família são fundamentais para o estreitamento dos laços sociais. Então, os laços de família são fundamentais para conter essas dificuldades. Percebem isso? Se essas pessoas têm maior propensão a ter problemas de saúde mental, a família, e principalmente a família espírita, por saber da origem, ou saber que essas dificuldades têm origem reencarnatória e saber que nenhuma família está ali por acaso. Nenhum membro da família está ali por acaso. Todos têm um vínculo com o passado. E se tem um vínculo com o passado, tem também uma responsabilidade conjunta para superar a dificuldade. Então, nós não podemos permitir que essas coisas aconteçam. Esses fatores, eles não podem acontecer dentro de uma família espírita. Nós temos que nos esforçar para evitar problemas dessa natureza. Como? Não estigmatizando ninguém. Não podemos estigmatizar ninguém. Se uma pessoa é predominantemente de uma forma ou de outra, nós não podemos estigmatizar isso. Nós temos é que cuidar para que ela se melhore. E o que às vezes é dificílimo, porque família não é ambiente de lazer. Família não é ambiente de férias, absolutamente. Aliás, ninguém está aqui de férias. Ninguém reencarna para passar férias. Então, as dificuldades que uma pessoa neurodivergente encontra dentro do lar e dentro da sociedade, por exemplo, o bullying, que pode acontecer dentro da família, pode acontecer na escola. Isso é terrível para reduzir a autoestima de uma pessoa, para fazer com que uma pessoa se torne ansiosa ou se torne depressiva. É um problema grave. Eu fui descobrir numa terapia, por que eu sou perfeccionista? Saibam, eu sou perfeccionista. Minhas coisas têm que ser, meus laudos periciais, depois que eu termino o laudo, eu tenho que ler ele todo, mas eu ponho ele para dormir.
eu ouvi um professor me dizer que o melhor laudo é o laudo dormido. Eu ponho, e realmente é. E às vezes eu leio 2 vezes para tirar todos os erros, interpretações equivocadas, erro de português, tudo. Aí me chega uma psicóloga, depois de uma constelação familiar, me chega uma psicóloga e fala: isso é um trauma que você traz da infância por necessidade de ser aceito no seu ambiente. Eu até hoje não entendi direito. Eu tento, porque eu era caçula, e caçula é o último que fala e o primeiro que apanha. Então, pode ser que tenha alguma coisa a necessidade de ser aceito dentro do lar, dentro da sociedade, né? Dentro do grupo de amigos, faz com que o adulto seja perfeccionista. Não, eu tenho que fazer tudo certinho para ser aceito. Isso é inconsciente. Isso é inconsciente. A pessoa faz isso sem saber por que está fazendo, mas faz. E eu descobri isso há pouco tempo. Pouco tempo. Comecei a raciocinar. Ela está certa. Ela está certa. Isso, na verdade, é uma... Tem que mudar, tem que mudar. Bom, ela não me ensinou como mudar. Ela só falou que isso é consequência disso. Porque isso não é doença. Isso não é doença. Isso é uma neurodivergência. Não é doença. Então, a sociedade às vezes impõe, o ambiente impõe, a família pode impor pela não aceitação. Principalmente essa coisa, esse exemplo que eu dei do último que fala e primeiro que apanha, é um problema familiar que não poderia estar acontecendo, mas acontece. Então, os neurodivergentes têm essa dificuldade. Aí eu coloquei essa lâmina, que na verdade já é uma repetição daquilo que já foi falado, né? A neurodivergência refere-se à variação natural das funções cerebrais e do funcionamento mental. É uma variação natural. Nós não somos todos iguais, certinhos. Nós não somos fruto de uma fábrica que produz aquilo em série, um determinado produto, e sai todos iguais. Não. Não existem 2 iguais. Existe uma variação natural. E essa variação natural, ela é física, mas é também espiritual, claro. Não tem 2 espíritos iguais. É claro que com o desenvolvimento espiritual vai afunilando, eu imagino que as diferenças tendem a diminuir. Mas, no nosso estágio, somos completamente diferentes um do outro. Então, essas variações vão acontecer. São variações cerebrais, físicas, orgânicas, porque o cérebro é orgânico, né? Abrangendo condições como autismo, o TDAH, a dislexia, dentre outras, que diferem do padrão. Tudo aquilo que difere do padrão é considerado neurodivergência. Do padrão que a sociedade entende como normal. Então, embora não seja uma doença a ser curada, indivíduos neurodivergentes podem ter uma incidência maior de saúde mental, como ansiedade, depressão, devido aos desafios. Esses desafios impostos, eles começam dentro de casa e na escola. São os 2 ambientes principais. Depois, um terceiro ambiente é a comunidade em que ele cresce, em que ele vive. Daí, muita gente fala, não, o homem é fruto do meio ambiente. Não é. Nós não somos fruto do meio ambiente, mas o meio ambiente nos influencia. Ele nos influencia. E os desafios impostos pelo mundo estão também contidos na influência que o meio ambiente tem sobre nós. Então, às vezes, essas pessoas têm necessidade de mascarar suas características. O que é isso? Ele finge ser o que não é. Ele esconde. Ele se esconde. Ele não se mostra. Teve uma vez, eu ouvi Divaldo Franco falar uma coisa interessante. Ele falava que, antigamente, os casais, eles namoravam, noivavam, se conheciam para depois casar.
casar, né? Ele falou, hoje não, hoje eles casam para depois se conhecer. Encontra, casa e depois vai se conhecer. Então, eles podem mascarar essas suas características nos primeiros encontros, mas com o passar do tempo, eles passam a se conhecer de fato como são. Porque aí não há como esconder. Ninguém esconde do outro, daquele com quem ele convive, as suas características. Então, é importante essa questão, nós precisamos entender isso para poder lidar com isso. Isso não é doença. Isso não é doença. Neurodivergência não é doença. Saúde mental, sim, é doença. Que precisa de um tratamento, às vezes um tratamento psiquiátrico ou psicológico, não sei. Não sou da área para poder dizer que tipo de tratamento deve ter, mas são características diferentes. Agora, vamos começar uma análise na visão espírita. Primeira coisa, uma definição que Joana de Ângeles deu para a família. Vamos tratar primeiro da família. A importância da família para tratar essas neurodivergências e a saúde mental. Olha o que diz Joana de Ângeles. É um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Joana de Ângeles, ela joga pesado. Ela tem essa característica na fala dela de ser muito direta, né? Ela não faz floreios, não. Ela vai direto ao ponto. E ela nos deu essa definição que está no livro SOS Família. Ela, na verdade, nos trouxe a solução. Como que nós temos que tratar as pessoas neurodivergentes e as pessoas com saúde mental abalada. É assim. É assim. Compromisso inadiável. Somos todos necessitados. Um mais, outro menos. Um é necessitado numa área, outro é necessitado na outra. Um tem desajuste em uma coisa, o outro tem desajuste na outra, porque ninguém aqui é perfeito. Se não é perfeito, tem desajuste. Tem desajuste. Se não é perfeito, ele é necessitado em alguma coisa. E eles estão vinculados. Os familiares são espíritos vinculados entre si. Esposo, esposa, filho, pai, mãe, avô, avó, neto. Eles são vinculados. Nesse vínculo, eles necessitam ser amparados uns pelos outros. É por isso que eles estão ali juntos dentro de um lar, que não é local de férias para espírito nenhum. Lar é um local de aprendizado. É um local de aprendizado. É onde se pratica, é onde se exercita a fraternidade. É onde se exercita o amor fraterno. É ali. Lá, nesse ambiente, nós vamos aprender a ser melhores. Porque essa é a função, é sermos melhores. Tem uns conceitos no Livro dos Espíritos que são interessantes. O primeiro, na resposta da questão 774, os Espíritos falam a Kardec. Laços sociais. A pergunta não é sobre família, a pergunta é sobre os animais. Mas na resposta tem essa frase que são muito interessantes, que é muito interessante. Ele diz assim: laços sociais são necessários ao progresso. Laços sociais são necessários ao progresso. Progresso de quem? Da humanidade. O progresso das pessoas. Os laços sociais facilitam o progresso. Por que facilitam? Porque nós temos em nós um instinto gregário. Nós não podemos e não conseguimos evoluir isoladamente. Necessitamos um do outro. Por isso, temos o instinto gregário. Então, laços sociais são necessários ao progresso. E os de família, ou seja, os laços de família, tornam mais apertados os laços sociais. Então, os laços de família, eles fazem com que haja uma agregação social. Eles aumentam
os laços sociais, fortalecem os laços sociais. E os laços sociais são importantes no desenvolvimento da coletividade, além do desenvolvimento de cada uma das criaturas. Eis porque os laços de família são uma lei da natureza. O que isso tem a ver com o nosso tema? Tudo, tudo. Vamos ver a questão 775, a seguinte. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência ou um aumento do egoísmo. Por que isso? Porque se nós afrouxamos os laços de família, nós enfraquecemos os laços sociais. Como foi dito na resposta à questão anterior. E se nós enfraquecemos os laços sociais, nós prejudicamos o crescimento da coletividade, o crescimento do grupo, o crescimento do ambiente e da humanidade. Qual que é o resultado disso? As pessoas se tornam isoladas. Isoladas, elas ficam egoístas. Então, é um aumento do egoísmo. Se nós afrouxarmos os laços familiares, nós vamos nos tornar pessoas mais egoístas. E isso eu achei interessante. Eu não posso falar muito disso mais, não. Mas eu vou falar só um pouquinho. Eu morei sozinho 9 anos. Morei sozinho 9 anos. Tinha uma casa para morar, aquela coisa. Era eu e eu. Então, eu sabia onde estava tudo, eu sabia o que era cada coisa, estava tudo no seu devido lugar, aquela coisa, tudo certinho, bonitinho. Eu não tinha que dividir nada com ninguém. E aí, na época, eu conheci uma pessoa que também morava sozinha, e ela me falou sobre as características de quem mora sozinho. Falou, quem mora sozinho começa a desenvolver manias. Falei, manias. Mania de fazer uma coisa de um jeito, era só daquele jeito. As pessoas não podiam mexer nas coisas dele, porque só ele sabia onde é que estava, o que era. Em outras palavras, se torna egoísta. Viver sozinho faz a pessoa se tornar mais egoísta. Porque ele não tem que dividir nada com ninguém, é tudo dele, para ele. Isso não é bom. Não é bom. Mas tem muita gente que gosta. Para mim foi uma experiência de vida onde eu aprendi sobre mim. Então eu não posso reclamar, já passou. Mas hoje nós podemos dizer, não existe família ideal. Existe uma família necessária. Nós temos a família que necessitamos ter. Porque ela é fruto daquilo que nós fizemos do passado. São compromissos que nós temos conosco e com as pessoas que vivem conosco. E esse compromisso, ele se estabeleceu antes dessa reencarnação. Daí, esses laços familiares são importantes no desenvolvimento de cada um. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele diz, arraigada, ou seja, com raízes nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada, assim, de agentes diversos, porquanto nela se reencontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante a lei, as leis do destino. Então, no meio de afetos e desafetos, que necessitam de ajustes e reajustes, naturalmente há divergências. É óbvio que há divergências. E essas divergências precisam ser tratadas de maneira correta. E nós temos dificuldade nisso. Todos nós temos dificuldade nisso. Nós temos que aprender, mas temos dificuldade de aprender. Mas é nossa responsabilidade aprender e saber utilizar. E não é fácil. Não é fácil. Então, Emmanuel também continua dizendo, no plano físico não nos achamos vinculados com alguém nos laços da consanguinidade sem justa razão de ser. Ninguém é filho de alguém à toa. Não existe. Os pais, mães, eles estão reunidos por uma razão de ser. Tem uma causa.
E os seus filhos estão ali também por uma razão de ser. Tem uma causa. Nós não sabemos do passado, graças a Deus não sabemos. Mas nós podemos entender pelas reações, pelas divergências que existem dentro do lar. Nós podemos perceber essas dificuldades. Enfim, esse era onde eu queria chegar nesse estudo. Tem mais coisa para frente, mas não é fundamental. Fundamental é até aqui. Esse quadro trata a neurodivergência, a saúde mental e a família espírita. Então, veja, na visão espírita, nós somos espíritos. Nós não somos pessoas que têm um espírito, nós somos espíritos que têm um corpo. Já tivemos vários e teremos vários. No momento, temos esse corpo que temos, que existe com aquilo que é necessário para o nosso desenvolvimento na atual reencarnação. Então, nós temos o que precisamos, nem mais nem menos. Temos o que necessitamos para o nosso progresso espiritual nessa existência. Temos a necessidade, o Espiritismo nos mostra a necessidade da reforma íntima. É a necessidade de sermos melhores, necessidade de tratarmos as pessoas como gostaríamos de ser tratados por elas. Necessitamos treinar a fraternidade, todos nós, e dentro do lar, todas as pessoas têm essa mesma necessidade. Treinar a fraternidade, treinar aquilo que Jesus nos orientou. O cristianismo, ele pode ser limitado a 2 frases. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a si mesmo. E pode colocar uma terceira frase aí, que foi dita por Jesus como uma orientação que ele deu aos seus discípulos. É que nós seríamos conhecidos por muitos se amarem. Nós deveríamos tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados por ela. É o amor fraterno. Ele deu diversos exemplos de parábolas que falam do amor fraterno. Uma delas, que não dá tempo de contar, é a parábola do bom samaritano. Ele fala no amor fraterno, fala de outras coisas, mas o amor fraterno é um dos pontos fundamentais desta parábola. E ele coloca como uma necessidade de cada um de nós para o nosso aprimoramento. A reforma íntima contempla todas essas questões. Aprender a amar. Aprender a amar. Aprender a valorizar as pessoas que vivem conosco e que se relacionam conosco de alguma forma. A visão espírita nos mostra a problemática da influência espiritual. Nós somos influenciados espiritualmente e precisamos saber disso. Nós recebemos influência espiritual que pode nos provocar problemas e pode nos elevar, pode nos ajudar a ser melhores e podem prejudicar o nosso crescimento espiritual. E nós nos sintonizamos com aqueles com quem nós queremos nos sintonizar. Eles buscam a nós pela sintonia. Então, se nós nos vinculamos a uma determinada faixa de pensamento e de atitude, nós vamos trazer para o nosso convívio espíritos que têm aquela mesma faixa de pensamento, de atitude. Então, essa influência existe, ela é recíproca. Nós influenciamos espíritos também. E, às vezes, até quase que escravizamos espíritos. Não permitimos que eles se libertem de nós. Às vezes, eles até querem, mas são puxados por nós. Isso acontece. Não é só daqui para lá, de lá para cá. Não é dos dois lados. É daqui para lá e de lá para cá. E a visão espírita nos mostra a necessidade do autoconhecimento. Cada um de nós precisa trabalhar em si o autoconhecimento. Quem eu sou, o que eu sou, como eu sou, quais são as dificuldades que eu tenho, as dificuldades maiores, onde eu estou caminhando bem,
O que eu estou fazendo direito? O que eu não estou fazendo direito? Quais são minhas fragilidades? É fácil descobrir as fragilidades, não é difícil. E a gente só precisa parar e refletir a respeito, nós conseguimos. Por outro lado, temos as terapias espíritas, que podem auxiliar nessa relação com a questão da saúde mental e com a neurodivergência, que são os passes na casa espírita, a fluidoterapia, de um modo geral, que pode nos auxiliar muito nesse processo de desenvolvimento, no processo de melhoria dentro da família, a desobsessão que a casa espírita nos oferece como alternativa de trabalho, como alternativa de desenvolvimento íntimo de cada um de nós. Precisamos considerar essa possibilidade, porque ela é real e extremamente positiva. A prece e estudos do Evangelho e do Espiritismo, o Evangelho no lar, estudos do Evangelho tanto no lar quanto na casa espírita, estudos em grupo, ou estudos individuais que também auxiliam, mas os estudos em grupo, eles são mais eficientes e podem nos ajudar a melhorar a nossa relação dentro de casa, porque aumenta a vibração, melhora as características vibracionais da família e, dessa maneira, as dificuldades tendem a ser minimizadas. A orientação espiritual, muitas vezes nós buscamos essa orientação através dos mentores, nós recebemos através dos mentores espirituais nas casas espíritas ou através da intuição. Nós somos pessoas intuitivas. A mediunidade do futuro é a intuição. E essa questão da intuição, ela é importante no nosso processo de desenvolvimento. Quanto mais nós dermos ouvido à intuição, mais a intuição se desenvolve. Se nós deixarmos de lado, ela também vai nos deixar de lado. Mas se nós dermos ouvido à intuição e sabermos identificar a intuição, ela vai se repetir. E dessa maneira ela nos auxilia. E lembrando uma última frase que eu coloquei aqui em destaque, porque nós não podemos deixar isso de lado. O Espiritismo não substitui tratamentos médicos e nem psicológicos. Eu esqueci de colocar psicológicos. Ele não substitui, mas ele é um auxiliar espiritual, porque ele é uma filosofia de vida. Tanto que Kardec colocou no subtema lá do Livro dos Espíritos, filosofia espiritualista, porque ele é uma filosofia. Porque Jesus não trouxe uma religião para nós, Jesus trouxe uma filosofia de vida com base no amor fraterno. Que Deus nos abençoe a todos, muita paz.